Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje falaremos sobre a história da análise do comportamento no Brasil. A análise do comportamento não é uma área da psicologia, mas sim uma maneira de estudar o objeto da psicologia. O termo behaviorismo tem sido utilizado de diversas maneiras e de tal modo que se pode afirmar que há muitas variedades de significado para ele. Para entender melhor a análise do comportamento, é necessário conhecer algumas das premissas básicas sustentadas por Skinner e aceitas por aqueles que se denominam analistas do comportamento. Vejamos algumas dessas premissas. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são modificados pelas consequências de suas ações. A psicologia é o estudo da interação entre organismo e ambiente. E, por fim, através de análise, chega-se aos conceitos de estímulo e resposta. O estímulo pode ser definido como uma parte ou mudança em uma parte do ambiente. Já uma resposta pode ser definida como uma parte ou mudança em uma parte do comportamento. No entanto, um estímulo não pode ser definido de forma independente de uma resposta. No Brasil, a análise do comportamento começou com a vinda de Fred Keller. A amizade de Skinner e Fred Keller foi crucial para o desenvolvimento intelectual e científico de ambos. O livro Princípios de Psicologia foi um marco na história da análise do comportamento, tendo preparado o terreno para um outro grande clássico, Ciência e Comportamento Humano. Fred Keller veio ao Brasil em 1961, no programa Fulbright Scholar, para ensinar durante um ano na Universidade de São Paulo. Naquele ano, só a PUC do Rio de Janeiro e a USP ofereciam um curso de graduação em psicologia, iniciados os dois em 1958. O primeiro curso de psicologia da América Latina começou em 1947, na Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá. A influência americana começou durante a Segunda Guerra Mundial e a Comissão Fulbright no MEC era parte de um acordo entre os governos do Brasil e o dos Estados Unidos. Entre todos os professores de psicologia que Keller conheceu na USP, só Carolina Bori tinha estudado nos Estados Unidos, onde concluiu seu mestrado em psicologia social em Nova York. Nessa época, Skinner era um desconhecido no Brasil. Os autores estudados eram todos europeus, Freud, Piaget, Moreno, entre muitos outros. Na USP, Keller ensinou o primeiro curso de análise do comportamento da América Latina, na disciplina Psicologia Experimental. Esse curso tinha o objetivo de dar aos problemas da psicologia moderna um tratamento experimental do ponto de vista da teoria do reforçamento. Carolina Bori e Rodolfo Aze eram professores assistentes de Fred Keller. Eles seguiram trabalhando no departamento de fisiologia da faculdade por falta de laboratório no departamento de psicologia, sem equipamentos adequados e em precárias condições. Ainda assim, Keller conseguiu ensinar com exercícios práticos e concluiu um experimento sobre o efeito do atraso de reforço na aprendizagem, que foi posteriormente publicado no Journal of the Experimental Analysis of Behavior, JAB. O experimento foi realizado com uma gaiola de pássaros como câmara experimental. O rato ficava abrigado em outra gaiola e a tradicional barra de metal foi substituída por um arame. Nada era elétrico nem automático, mas foi possível usar água como reforço. O sucesso de seu trabalho levou ao convite de um segundo Fulbright Scholar, Gil Sherman, na época um jovem PhD da Universidade de Colômbia. Gil Sherman, Keller, Carolina Bori e Rodolfo Aze, convidados pela Universidade de Brasília, UNB, planejaram e começaram a implantar o curso de psicologia nessa universidade, incluindo o desenvolvimento e aplicação do chamado Sistema Personalizado de Ensino, PSI. Em março de 1963, os planos para um departamento de psicologia em Brasília foram discutidos com Keller em Nova York.
A introdução dos alunos à análise experimental do comportamento foi planejada como um curso de 2 semestres. O curso foi adaptado para um sistema personalizado de ensino por Keller e Gil Sherman e testado naquela universidade em 1963. O PC foi a seguir completamente desenvolvido pelos 4 autores, Gil Sherman, Keller, Carolina Bori e Rodolfo Aze, e começou a ser implantado na UNB em agosto de 1964. Em janeiro de 1963, Todorov junta-se ao grupo como um instrutor, um auxiliar de ensino, e uma das suas atividades era a tradução do material a ser utilizado no curso em Brasília. Ciência e Comportamento Humano foi parte desse material. Todorov traduzia os textos e os passava para Rodolfo Aze, que os revisava. A tradução foi um trabalho fascinante para Todorov, que era recém-saído da graduação, uma vez que o livro cobria a maior parte do campo da psicologia com o qual o aluno tinha contato, por meio de diferentes linguagens teóricas, durante o curso na USP. Ciência e Comportamento Humano foi a última contribuição dele para o curso de Introdução à Análise Experimental do Comportamento na UNB, porque, de janeiro a julho de 1965, ele se dedicou a coletar e analisar dados e escrever a sua tese de mestrado antes de viajar para o Arizona, nos Estados Unidos, para o seu doutorado. Em outubro de 1965, a UNB passou por uma das maiores crises que a afetaram durante a ditadura militar. 9 professores de diversos departamentos, incluindo Rodolfo Aze, foram demitidos por motivos políticos. Em protesto, mais de 200 professores, representando mais de 90% do corpo docente da UNB, pediram demissão também. O grupo original, liderado por Fred Keller e Carolina Bori, se dissolveu, mas o semestre introdutório para o qual o PC foi desenvolvido sobreviveu. Hoje, em quase todos os cursos de psicologia no Brasil, há alguma versão dele. O primeiro centro de formação de analistas do comportamento foi a Universidade de Brasília, sob o comando de Carolina Bori. A partir de 1970, de volta a São Paulo, Carolina Bori comanda na Universidade de São Paulo o maior centro de formação em análise do comportamento. Ela foi a principal responsável pela criação e disseminação de laboratórios de ensino em psicologia experimental no Brasil. Graças aos esforços de Carolina Bori, todos os cursos de graduação de grandes centros de formação passaram a incluir em seus currículos e mantêm até hoje o conteúdo de psicologia como ciência natural, a preocupação com a observação sistemática e os métodos de investigação científica, bem como demonstrações em atividades de laboratório de manipulação e controle de variáveis ambientais e de seus efeitos sobre o comportamento. Podemos concluir com isso o quanto a formação básica do psicólogo brasileiro teve grande influência da atuação de Carolina Bori. O grupo de analistas do comportamento cresceu muito no Brasil desde a vinda de Fred Keller. Atualmente, brasileiros de todas as regiões do país promovem encontros como o da ABPMC, Associação Brasileira de Psicoterapia e Medicina Comportamental, ou as famosas Jornadas de Análise do Comportamento, as JACs, oferecendo cursos, palestras e divulgando a pesquisa científica realizada no país. Os analistas do comportamento foram também essenciais para a criação do Conselho de Psicologia e de Sociedades de Psicologia no Brasil. A atual Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, criada em 1970 como Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, SPRP, foi criada e teve suas primeiras reuniões organizadas por presidentes científicos que eram analistas do comportamento, entre eles Todorov e Ricardo Goraieb. Essas reuniões foram os principais fóruns de discussão e divulgação científica da análise do comportamento no Brasil. E apesar da criação da ABPMC, a SBP continua até hoje sendo um espaço importante de intercâmbio científico do grupo de analistas do comportamento.
A introdução da análise do comportamento no Brasil impactou a psicologia em diversos aspectos. Dentre eles, a psicologia foi reconhecida como profissão, laboratórios de pesquisa foram fundados, a formação do psicólogo com a militância dos pioneiros passou de puramente profissional para científica, e conselhos profissionais e sociedades científicas foram criados com a participação de analistas do comportamento. Na aula de hoje, então, podemos perceber uma visão da história desse pioneirismo que, de certa forma, é consequência do contato com uma maneira de pensar o mundo e o comportamento, buscando entender e avaliar as interações humanas em ambientes complexos. A aula de hoje foi baseada no artigo Análise do Comportamento no Brasil, publicado por Hanna e Todorov. Obrigada por ter assistido à aula de hoje.